Graça e paz, amados irmãos, que nos assistem no YouTube. Eu louvo ao Senhor, primeiramente pela oportunidade, e também quero agradecer à JBS pelo convite. Que o Senhor continue abençoando a nossa juventude batista de Salvador e também a nossa juventude batista brasileira. Meus irmãos, eu quero convidar vocês a abrir a palavra de Deus no livro de Daniel, seu capítulo de número 1. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 21. Daniel, capítulo 1 até o versículo 21. Diz assim a palavra do Senhor: No ano 3º do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciências, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária, das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiram diante do rei. Entre eles se achavam os filhos de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, a Azarias, o de Abednego. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte dos chefes dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: Tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Porque, pois, veria ele o vosso rosto mais abatido do que os dos outros jovens da vossa idade. Assim, porias em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: Experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti as nossas aparências e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei. E segundo vires, age com os teus servos. Ele atendeu e os experimentou 10 dias. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isso, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber, e lhes dava legumes. Ora, a esses 4 jovens Deus deu conhecimento e inteligência em toda a cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Vencido o tempo determinado pelo rei para que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores
que havia em todo o seu reino. Daniel continuou até o primeiro ano do rei Ciro. Amém? Que o Senhor possa iluminar as nossas mentes através do Espírito Santo de Deus, para que possamos compreender o texto, e que Ele também conceda a fé aos nossos corações, para que possamos crer na palavra do Senhor. Amém? Nós vivemos tempos difíceis, muito difíceis. No mundo todo, com a questão do coronavírus, com a questão política do mundo, com a questão das guerras, aquecimento global e tantas outras coisas, mas especialmente no Brasil, vivemos tempos muito difíceis. E tem sido ainda mais difícil para o jovem cristão lidar com toda a informação que tem recebido, lidar com aquilo que ele aprende na igreja e aquilo que ele vivencia no mundo e tentar, ao mesmo tempo, ser relevante e, ao mesmo tempo, ser fiel ao Senhor. Pois bem, entendendo essa dificuldade, também como jovem, eu gostaria de, com os irmãos, entender como Deus usou 4 jovens na Babilônia para glorificar o seu nome naquele mundo tão vil. Então, o tema da nossa mensagem de hoje é o jovem cristão, o mundo e a glória de Deus. Certo? Pois bem, meus irmãos, o texto que nós acabamos de ler diz que no 3º ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou e a tomou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Nabucodonosor invadiu Jerusalém por 3 vezes. 3 vezes. E nessa primeira invasão, ele conseguiu levar uma porção de judeus para a Babilônia. Entre esses judeus estavam Daniel e os seus amigos. O Senhor, então, permitiu que Nabucodonosor levasse esses cativos e que Nabucodonosor tomasse Judá. Mas não era isso que o mundo estava vendo. O que o mundo estava vendo, na verdade, era uma nação que a pouco iria crescendo, tomando todas as outras que estavam ali naquele mundo conhecido. Já era a maior potência e cresceria ainda mais. E se tem uma coisa que o povo daquela época entendia, é que uma guerra não é vencida apenas por braços, cavalos e armas. A guerra é vencida por Deus. Então, se tem algo aqui que está gritante no texto, é de que não para Israel, mas para os babilônios e para todo o restante do mundo ali ao redor, o que estava certo é que Marduk, um dos principais, se não principal, da religião politeísta da Babilônia, havia vencido Javé. Eu sempre uso alguns exemplos muito ruins. Muito ruins. Hoje, eu creio que é um bom exemplo, mas talvez você também ache ele muito ruim. E não sei se algum de vocês já assistiu o filme O Príncipe do Egito. Para mim, o melhor filme de Moisés, da história de Moisés. E tem uma música que ficou na minha cabeça, e eu não gosto de musical, mas aquele filme eu gostei tanto que até as músicas eu gravo, até hoje eu assisto. E quando Moisés ele leva o cajado, né, junto com Arão, e ele então lança o cajado na frente de Faraó, e o cajado então se torna em serpente, aí os magos de Faraó vão lá e colocam então 2 serpentes. E interessante é que a Bíblia não diz que foi falcatrua. A Bíblia diz que eles realmente fizeram a mesma coisa que Moisés.
E aí, interessante, se você assistiu o filme, você sabe que nessa hora começa então uma música. E a música diz: os nossos deuses podem mais, os nossos deuses podem mais, os nossos deuses podem mais. E ele começa a dizer: Ra, Osíris e tal, começa a dizer o nome de todos os deuses e continua: os nossos deuses podem mais, os nossos deuses podem mais. Então, para todo aquele mundo, Marduk venceu Yahvé, e venceu de tal forma que a Babilônia não só invadiu, Nabucodonosor não só invadiu, mas ele queimou o templo. E Yahvé, pequeno demais, ainda permitiu que se levasse os utensílios que outrora ninguém podia nem tocar. Mas Nabucodonosor não só leva, mas coloca na casa do seu Deus. Yahvé foi vencido por Marduk. Mas não é o que o autor, o próprio Daniel, diz. O que ele diz, o que está na cabeça dos hebreus é algo totalmente diferente. O que está na cabeça dos hebreus é: o Senhor lhe entregou nas mãos. A primeira coisa que aparece no texto é que tudo o que acontece nas nações, tudo o que está acontecendo hoje no Brasil e no mundo, por mais que o homem tenha a sua participação moral, por mais que o homem tenha a sua responsabilidade, por trás de tudo isso está a soberania, poder e controle do Deus Todo-Poderoso. Na verdade, Yahvé nunca foi vencido por Marduk ou qualquer outro deus da Babilônia. Na verdade, Yahvé estava julgando todas as nações e principalmente Judá. E por isso deixou que o templo fosse profanado e que os utensílios que outrora sagrados fossem levados. Os irmãos há de lembrar comigo de que chega um momento que a paciência de Yahvé parece que dá o seu limite. E então os dos reis da Babilônia resolvem dar um grande banquete e então tomar para si os utensílios para beber vinho. Nessa hora aparece uma mão na parede, escreve e diz: você foi pesado e foste achado em falta. O que o texto nos diz é que quando a balança de Yahvé bateu no ponto dele, ele disse: agora eu vou mostrar quem é que realmente pode. Com certeza, se a Disney fizesse esse filme agora, cantaríamos: Yahvé quem pode mais, Yahvé quem pode mais, Yahvé quem pode mais. Mas ainda assim, Deus usa Nabucodonosor e a Babilônia para punir os seus filhos, a sua nação querida e amada que é Israel. E qual é a ideia de Deus? A ideia de Deus é trazer por meio do sofrimento Israel novamente aos seus pés, purificar Israel por meio do sofrimento. E no meio disso tudo está Daniel e seus amigos. Pois bem, não é muito diferente de nós hoje. A nossa religião também está em baixa. Pelo contrário, quando aparecemos na televisão, é para escândalos. Eu não vou mentir a vocês, quando alguém diz assim: você é pastor? Eu fico pensando duas vezes em responder se sou ou se não sou. Eu não sei qual é o sentimento dele. Talvez ele diga: que bom você é pastor, mas talvez ele diga: é mesmo? E não é diferente então para nós. Estamos em um mundo em que a nossa religião, ela está cada vez mais colocada em xeque e verdadeiramente parece que Yahvé tem se esquecido de nós. Tudo aquilo que ele diz na sua palavra ultimamente tem sido colocado à discussão em plenários e cada dia mais vão ganhando um ponto e mais um ponto, e as coisas que Yahvé diz na sua palavra têm sido cada vez mais deixadas de lado, e as coisas não só no Brasil, mas no mundo estão tomando um rumo muito diferente da vontade do nosso Deus todo-poderoso e soberano que guia a história. E estamos nós, como Daniel e os seus amigos, neste mundo que Paulo chama de mundo tenebroso. O texto continua e diz, então, que o rei disse a Aspenaz, ou seja, um dos chefes da guarda, que então tomasse alguns jovens principais de Judá e trouxesse para que aprendesse de toda a cultura
e língua. E qual é então a primeira coisa que Nabucodonosor faz? A primeira coisa que Nabucodonosor faz é mudar o nome dos jovens. Todos eles têm não só o El, né, como Daniel e Misael, mas também o Ia. No original tem uma ideia de Senhor também, assim como o El tem uma ideia de Deus, assim também o Ia, no final ali do nome, tem uma ideia também de Senhor, ou seja, é como se eles fossem consagrados ao Senhor, mas agora são colocados neles nomes que os parecem ser consagrados aos deuses da Babilônia. E qual é a ideia? Muito provavelmente a ideia é fazer com que eles de pouco a pouco esqueçam que são judeus e comecem a viver pela Babilônia. O que é que Nabucodonosor quer? Ele quer tirar as cabeças pensantes de Israel, ele quer colocar no seu reino, não só tirou de Israel, mas também dos outros que ele está conquistando. Para quê? Para que eles pensem, já que são inteligentes, não é isso que ele procura? Inteligência? São inteligentes, então ele quer que eles pensem para que o reino de Judá, ou para que o reino da Babilônia cresça ainda mais, para que sirvam da melhor forma no seu reino. E então eles não vão aprender só isso, eles não vão só mudar os seus nomes, mas vão aprender a sua língua, vão falar na língua dos caldeus, e também vão aprender a sua cultura. Você sabe o que é? 4 jovens que aprenderam desde pequeno. O pai chegava, olhava para eles beber, colocava a mão na testa e dizia: ora diga Israel, o Senhor vosso Deus é o único Deus. Agora eles estão sentados, ouvindo pessoas os ensinando e dizendo: não existe só um Deus, existem vários deuses. E se o Deus de vocês realmente existe, é menor do que os nossos, porque os nossos venceram o Deus de vocês. Então ouviram todo o tempo, desde sua meninice, que só existe um Deus, e Ele é o único Deus, que é o Deus de Israel, e agora estão aprendendo em outra língua, com outros nomes, de que existem vários deuses, e que se é que o seu Deus existe, ainda é menor do que os seus deuses. Dá para entender a pressão na mente deles, ainda longe de família, longe de terra, longe da religião deles também. Estão longe de tudo e de todos e aprendendo tudo aquilo que outrora para ele era errado. Melhor, era nojento. A ideia, o judeu chega e Jesus vai tirar isso. Quando ele diz que nós devemos amar os nossos inimigos. Os inimigos que Jesus está falando não são judeus. Os inimigos são aqueles que são contrários. Judeu não tem inimigo judeu. Judeu tem irmão judeu. Inimigos são gentios. Então o judeu não só acha errado, mas o judeu tem nojo de tudo aquilo que venha de outra nação e de outro Deus. Mas aqueles 4 estão agora aprendendo tudo. Tudo. E o que é que me chama a atenção agora? O terceiro bloco do texto, que começa a partir do versículo 8, que diz o seguinte: resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Por que me chama a atenção? Porque no mundo vil, porque aprendendo tudo aquilo que é contrário à vontade do seu Deus, tudo aquilo que ele aprendeu desde pequenininho ali dos seus pais, da sua religião, Daniel tinha tudo com os seus amigos, tinham tudo para se perder. Eles tinham tudo, não para se tornar ateus, porque não aprendia sobre ateísmo como nós aprendemos hoje da faculdade, mas tinha de tudo para aprender a ser politeísta. Eles tinham tudo para chegar depois, quando voltasse depois de 60 anos, chegarem para os seus e disserem assim mesmo: rapaz, essa história aí de só um Deus? Não. São vários. Aprendi isso na faculdade lá na Babilônia. Não é assim que os nossos chegam às vezes? Mas já não sei mais se existe Deus não, hein? Pode até existir, mas talvez não seja como a gente aprendeu na igreja. Mas a Bíblia não diz isso, a Bíblia diz que, pelo contrário, Daniel se lança a aprender, porque não tinha para onde correr,
Mas ele decide no seu coração não se contaminar. E aqui eu tenho para mim, o texto não nos diz, mas eu tenho para mim, que tem a ver com a lei do Senhor também. Por quê? Porque o texto diz não se contaminar. E quem é que disse que comer comidas sacrificadas, porque as comidas da Babilônia provavelmente eram sacrificadas, a ponto de Daniel não querer nem beber o vinho? Quem é que disse que comer comida sacrificada é algo que te torna impuro, que te contamina? Quem é que disse que comer comida cozinhada no sangue ali também te torna impuro? Quem é que diz que nem todo tipo de animal você pode comer, porque uns são puros, mas outros são impuros? A lei do Senhor. Sabe o que é que Daniel está nos dizendo aqui? A nós, jovens batistas de Salvador. Daniel está nos dizendo que, a partir do momento que nós temos fundamentos na palavra do Senhor, não importa o que nos ensinem, não importa aquilo que mudem, seja até a nossa identidade, nada vai nos fazer deixar o Senhor, nada vai nos fazer abrir mão do Senhor e da sua palavra. Entenda, Daniel disse, já que eu estou aqui, tudo bem, eu vou viver na Babilônia, não tem um jeito. Tem outro jeito? Não tem. Tenho que viver na Babilônia, eu vou viver na Babilônia. Tem outro jeito a não ser aprender? Não, eu tenho que aprender, senão é capaz de até me matarem, vou dizer, você não serve para nada, eu vou lhe matar. Então vou aprender. Vou aprender sobre a astrologia, vou aprender também tudo que me apareceu, eu vou aprender a falar outra língua, eu vou aprender. Mas tem algo que eu posso fazer ainda vivendo no mundo da Babilônia. O que é, Daniel? É guardar o tesouro que foi depositado em mim, ainda em Judá. É guardar a religião da minha mãe e do meu pai. É guardar os ensinamentos do sacerdote ou do pastor de todo domingo. Sabe por quê? Porque aquilo que Daniel aprendeu não foram meras palavras lançadas ao vento. O que Daniel aprendeu são aquilo que Jesus chama de minhas palavras são espírito e vida. Daniel não foi ensinado de qualquer forma, os seus amigos não foram ensinados de qualquer forma, eles cresceram sendo ali religiosamente catequizados. Daniel não era qualquer jovem. Daniel e os seus amigos não são como nós hoje. Talvez se eu disser assim, olha, levanta um aqui dos que estão sentados, ou você aí de casa digita agora, sem pesquisar, pelo menos um capítulo inteiro da Bíblia. Não serve um salmo de 2 versículos, tá bom? Mas digita um capítulo inteiro da Bíblia, e talvez eu não ache nenhum. Mas esses meninos aqui, no mínimo, eles conheciam pelo menos toda a lei, os 5 primeiros livros da Bíblia, de cabeça. Nabucodonosor ia precisar de muito mais para dobrar o espírito desses meninos. Muito mais. Pois bem, a minha pergunta, nesse momento do texto, foi, e onde é que está Deus? Onde é que está Deus? Primeira coisa é que Deus está com Daniel e com os seus amigos. Por quê? Porque Deus faz questão de honrar aqueles que o honram. Questão. Então a Bíblia diz que, assim no momento em que Daniel colocou em seu coração de não se contaminar, o próximo versículo Deus diz, e Deus concedeu misericórdia a Daniel e aos seus amigos, da parte do eunuco. Primeiro é que Deus concedeu misericórdia, mas a minha pergunta é, e quanto às coisas que Daniel vai aprendendo? E aí eu comecei a lembrar daquilo que eu ouvi quando eu fui fazer teologia. Não foi outra faculdade, teologia. Quando eu fui entrar no seminário, e eu espero que você não tenha ouvido isso, Jason. Eu espero, mas você não tenha ouvido isso, mas eu ouvi.
vai esfriar sua fé, vai acabar com sua fé. Rapaz, não vai não, vai acabar com sua fé. Espero que você também não tenha ouvido, estou lembrando de você agora. Vai esfriar sua fé, vai acabar com sua fé. Engraçado que eu estava no seminário e já com pensamento, quando eu sair vou fazer filosofia, mas eu não contava para ninguém não. Porque você contar para alguém, para algum crente que vai fazer filosofia, depois de sair da teologia, meu irmão, esse aí já está perdido. Esse aí é inferno abaixo. Está perdido. Então, quando eu vejo Daniel e os seus amigos sendo forçados a aprender cultura diferente, língua diferente, contrário a toda a vontade do seu Deus, meu amigo, você sabe o que é. Você está pensando que Daniel aprendia astrologia, como você hoje, de vez em quando, escondido do pastor, você vai lá e abre o João Bidu para olhar o horóscopo? Não, ele estava aprendendo aquilo que a gente acha que é bruxaria, meu irmão. Ele está aprendendo ali no nascer. No nascer. Então a minha pergunta é: o que é que Deus acha disso? O que é que Deus acha disso, Maísa? Vamos ver? A partir do versículo 17, olha o que diz aí. E nós estamos terminando. Ora, a estes 4 jovens Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda cultura e sabedoria. Eu não entendi. A esses 4 jovens, Deus deu conhecimento e inteligência a toda cultura e sabedoria. Se a toda cultura e sabedoria não era só de Judá. Deus deu todo entendimento, inteligência, sabedoria, até na cultura dos caldeus. De tudo que apareceu, Daniel e os seus amigos aprenderam, e o melhor, a Bíblia diz, foram os melhores, não se achou como eles. E quem é que estava por trás disso? O Daniel ateu, frio? Não. Estava por trás disso a mão de Deus poderosa e dizendo: estuda e eu vou fazer de você o melhor entre eles. É isso que me chama a atenção do texto. Estuda, se dedica e eu vou fazer de você o melhor entre eles. E por que o Senhor vai fazer isso? Por quê? Porque o Senhor não quer ser glorificado dentro de mosteiros, como fizeram os monges do século XVI, da Idade Média. O Senhor não quer ser glorificado escondido no deserto, como fizeram os ascetas. O Senhor quer ser glorificado em todo lugar do mundo. Por quê? Porque Ele vai tomar toda a terra, porque Ele é Senhor de toda a terra. Então o Senhor vai fazer questão de abençoá-los, para que o nome dele seja glorificado em toda a Babilônia. É por isso que você pode ir só mais à frente no capítulo 2, a partir do versículo 16 e 46, e ler coisas como: então o rei Nabucodonosor se inclinou e se prostrou o rosto em terra perante Daniel, e ordenou que lhe fizessem oferta de manjares e suaves perfumes. Disse o rei a Daniel, presta bem atenção nessas palavras, disse o rei a Daniel: certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses, e o Senhor dos reis, e o revelador de mistérios, pois pudeste revelar este mistério. Deus sendo glorificado através da vida de Daniel, e se você correr mais um livro, através da vida de Daniel e dos seus amigos. Perceba, Deus não diz: não lê, não aprende, fica dentro de casa, pega só a Bíblia e fica lá no seu quarto, escondido para que nada lhe toque. Não. Parece que o que o Senhor diz é: vai, meu filho, aprende. Vai, meu filho, parte para o mundo. Não é interessante que Jesus não diz assim: tira eles do mundo, Senhor, leva eles comigo, quando eu morrer na cruz, que eles subam junto comigo. Mas Jesus diz assim, ó: não oro para que os tires do mundo, oro para que os guarde. No que é que Jesus se preocupa, então? Versículo 17 do capítulo 17 de João: santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Sabe o que Jesus está dizendo? Que ele sabia que o mundo era vil. Ele diz:
No mundo tereis aflições, mas ele diz: mas vocês não estão aqui para sair do mundo. Vocês não estão aqui para fugir do mundo. Vocês não são como animais pequenos que vivem intocados. Vocês não são como ratos. Vocês não foram chamados para ser como ratos. Vocês são transformadores. Vocês são promotores da glória de Deus no mundo. Então o que vocês precisam é sair, viver, aprender, conhecer de tudo, e o melhor é a garantia de que a mão do Senhor estará sobre cada um de nós, nos fazendo aprender ainda mais e sermos melhores naquilo que fazemos. Tudo isso para quê? Para que o nome do Senhor seja glorificado. Não para que no final simplesmente você seja o melhor, mas que possam reconhecer e dizer: a mão do Senhor fez isso. Realmente, o Deus daquele jovem, o Deus daquela jovem é o verdadeiro Deus. Para fazer como alguns professores, como muitas vezes alguns professores da faculdade têm que se curvar, e eles começam a ensinar, começam a dizer coisas como se todo crente fosse burro. E aí do nada, tem sempre um jovem que leu um pouquinho mais do que a Bíblia. E ele começa a citar grandes homens, e mais grandes homens, e mais grandes homens, que não só eram teístas, mas que também eram cristãos. Que grandes homens, que muitos dos homens mais inteligentes que já passaram por esse mundo, a maioria deles, não só criam em Deus, mas também criam no Cristo ressurreto. Deixa eu te dizer uma coisa. E muitos deles eram cientistas, filósofos, historiadores, químicos. O Senhor não nos chamou para ter medo da Babilônia. O Senhor nos chamou para glorificar o seu nome na Babilônia. O Senhor não nos chamou para ficarmos com medo de termos a nossa mente mudada. O Senhor nos chamou para termos certeza do Deus que servimos, para transformar mentes. Chega de medo de perder, juventude. Que em nome de Jesus, isso dê lugar a um novo tempo. Um tempo em que nós fazemos questão de lançar os jovens às faculdades, de lançar os jovens aos cursos, entendendo de que na verdade eles não estão ali como meras cobaias que podem ter a sua mente transformadas, mas pelo contrário estão ali como transformadores, agentes da glória do Senhor. É preciso mudar o tempo. Sabe qual é o problema? Eu vou dizer. O problema é que muitas vezes não temos base suficiente para decidirmos não nos contaminar. O problema é que muitas vezes não somos santificados pela verdade. A palavra de Deus é a verdade. O problema é que nós faltamos muito escola bíblica dominical. O problema é que nossas escolas bíblicas dominical normalmente são muito fracas. O problema é que não se dá a devida preocupação aos nossos seminários. O problema é que não nos preocupamos, muitas vezes, em municiar a nossa juventude. Então, quando nós vamos à Babilônia, é muito mais fácil sermos transformados do que transformar. Então eu quero te convidar, primeiro, a base. Deixa eu te dizer uma coisa, para de na hora da palavra, sair do culto. Para de chegar, EBD começa às 9, chega às 9h45. Para de chegar também na EBD, começa às 9, você chega às 9, parecendo que não chegou ainda. Chega disposto a aprender. Para de ficar correndo atrás de youtuber que diz tudo diferente das Sagradas Escrituras, ainda paga de cristão. Muitas vezes você tem dentro da sua igreja um bom teólogo
que você só conhece como pastor, mas está perdendo tempo na internet. Não que na internet não tenha gente boa, tem muita gente boa. Deixa eu te dizer uma coisa. Para de perder tempo com Netflix e Free Fire, por favor. Sabe quando é que eu assisto Netflix? Vou te dizer. Antes de dormir, para pegar no sono. Para pegar no sono. Eu não estou dizendo que é errado, não. O problema é que a gente pega aquilo que era para ser distração e põe como principal. Não tem problema nenhum jogar Free Fire. Eu não acredito que tenha problema. Não jogo. O problema é que o Free Fire está tomando o momento do devocional, está tomando o momento de fazer as coisas até dentro de casa. A mãe já briga com o Free Fire já. A mãe já ora, Senhor, tira o Free Fire da internet. Por quê? Porque ele não faz nada em casa, ela não faz nada em casa. Você está perdendo tempo de estar lendo bons livros. Você está perdendo tempo de se municiar, para quando entrar na sala de aula não se sentir como um ratinho acuado lá na última cadeira, mas sentar na primeira e não ter vergonha de dizer: eu penso diferente, professor. Eu penso diferente. Que tal você trocar a série boa que você está assistindo, e ler coisas como Inteligência para quê? Pedro Dulce. Visão e ilusão política, David Koizes. A gente está falando tanto sobre política, a pergunta é: você já leu alguma coisa sobre política? Você já leu alguma coisa cristã sobre política? Você já fez mais do que assistir às Crônicas de Nárnia e ler os livros do C.S. Lewis, tipo Cristianismo Puro e Simples? Você está entendendo aonde eu quero chegar? Quero chegar aqui. Se municie da santa palavra. Se municie da sã doutrina. Estude teologia mesmo. Peça ao seu pastor para ensinar teologia mesmo. Peça uma melhor revista da EBD, se for preciso. Porque o Senhor quer que você seja agente da glória dele neste mundo. O Senhor não quer que você viva por viver, Ele quer que você viva intencionalmente para glorificar o nome dEle onde quer que você esteja. Eu não quero falar mal da nossa bancada, que diz que nos representa, mas eu tenho certeza que se você se municiar agora, amanhã você pode ser um político melhor do que eles são. Eu tenho certeza. Eu não quero falar mal dos ministros, que alguns são evangélicos, mas eu tenho certeza que se você se municiar da palavra do Senhor, do conhecimento divino e estudar para honrar e glorificar o nome de Deus, você vai ser um ministro melhor. Você pode ser melhor em tudo e ainda glorificar a Deus. E sabe qual é o melhor? O Senhor vai te abençoar com sabedoria e inteligência para que assim o seja. Amém? Que Deus nos abençoe. Boa é essa palavra. Desafio de sermos Daniel no século 21. E o pastor falando, acabei me lembrando de uma história, quando ocorreu o tsunami. E no dia em que teve o tsunami, os jornalistas, eles questionaram a respeito de uns mergulhadores que estavam trabalhando na hora. E a pergunta foi assim: quando vocês estavam lá embaixo, o que foi que vocês sentiram? Ou o que foi que vocês perceberam? Nós não percebemos nada. Simplesmente foi apenas um movimento muito simples.
E quando nós saímos, nós vimos o tamanho do estrago que ocorreu. Lá dentro, nós não percebemos nada. Cá fora, tudo devastado. Daniel, quando estava na fornalha, ele estava queimando com Deus, mas não se queimou. Aqueles homens estavam ali dentro, não estavam se afogando. O que Deus nos chama é que nós desçamos as águas, porque Ele quer nos inundar. A mesma coisa é, Deus nos chama para que nós mergulhemos nas águas dele, água purificadora, mas nós não vamos nos afundar, porque Ele é o nosso sustentador. Que sejamos os Daniel do século 21, que sejamos esses mergulhadores que tiveram uma experiência profunda e não perceberam nada, porque é isso que Deus quer, que nós mergulhemos muito mais. Eu quero convidar a Tirza e a banda para nós darmos a nossa conclusão com a música e logo após vamos orar, agradecendo a participação de você, querido, em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Vamos continuar exaltando ao Senhor e entender que Deus nos colocou no mundo para a gente fazer a diferença. Em 2016, uma vez um médico olhou para mim e disse que eu tinha câncer no ovário, que eu tinha endometriose, que eu não podia ter filho. E foi um baque receber essa notícia 5 meses depois que meu pai tinha falecido de câncer. E aí, como é que a gente faz? Eu decidi descansar no Senhor, colocar tudo diante dele, mesmo com dor, mesmo sofrendo, mas colocar diante do Senhor, porque eu sei que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E em final de 2017 eu fiz uma cirurgia e o médico falou, depois dessa cirurgia, daqui a 4 meses a gente já pode fazer um outro tratamento para você poder engravidar, se você quiser. Tudo bem, doutor. 4 meses depois da cirurgia, eu fiz um teste de farmácia e deu positivo para gravidez. Glória a Deus, hoje o meu filho tem 1 ano e 8 meses, extremamente saudável, não precisei de tratamento. E assim como Deus manifestou a cura em mim, eu quero profetizar sobre a sua vida a cura, eu quero profetizar sobre a sua vida a paz que excede todo entendimento, a libertação do Senhor, que você viva o novo de Deus todos os dias e onde você estiver. Amém? E essa música que a gente vai fazer agora faz parte de um projeto que a gente está fazendo esse ano. Se eu apenas te tocar, a gente entende que a gente tocando no Senhor, tocando em Cristo, o milagre acontece. Há muito tempo, aquela mulher sofria de dores e ninguém podia ajudar. Gastou o que tinha com os melhores médicos, não adiantou, só piorou. Então ouviu falar que por ali ia passar Jesus e que ele podia ajudar. Ouviu-lhe os grandes feitos que
ti, e quando eu te tocar, tudo mudará. Se eu apenas te tocar, Senhor, minhas dores não existirão. Se eu apenas te tocar, Senhor, ficarei sarada. Tudo mudará quando eu te tocar. Quando eu te tocar, Senhor Jesus. Tudo mudará quando eu te tocar. Nada pode nos separar do amor do nosso Deus. Nada. Nem a morte, nem a vida, a angústia, a dor. Nada nos separa do amor de Deus. E a gente entende que Deus, ele está presente. Deus, ele é o Deus Emanuel. E ele falou que estaria conosco todos os dias da nossa vida até a consumação dos séculos. E ele está conosco. E ele está como pai que cuida, como pai que dá juízo, que adverte, sim, mas um pai que nos ama. E que tem o maior prazer de nos abençoar e de estar conosco, nos envolvendo com amor todos os dias. Amém? Essa música também é minha. Já está no YouTube, se vocês quiserem lá conferir. Como é mesmo o nome da música? Esqueci. Nada me separa. Tudo bom? Nada me separa. É o nome da música. Ô, gente, se eu for contar para vocês o nome que eu boto nas minhas músicas, vocês não acreditam, não. Como é mesmo? Nada me separa. Nada me separa. Está no YouTube. Vocês podem procurar lá o canal Tirza Oficial. YouTube, Instagram, Facebook. Podem me acompanhar. Vocês vão acompanhar um pouquinho dos meus projetos também. E vão acompanhar também meu filho, que no meu Instagram tem mais meu filho que eu. Meu filho é lindo, Aleph. Beijo, mãe. Vamos lá. Em amor e só o amor obedeceu. O amor foi para a cruz e a morte venceu. Ele é o Cristo, o Cordeiro, Filho de Deus. Veio nos ensinar enquanto aqui viveu. Portanto agora já não há condenação para quem está em Cristo e recebeu o seu perdão para sempre. Angústia
pode cantar assim? Pois estou bem certo. Se o pessoal quer aprender também. De que nada, nem a morte, nem a vida, nem a angústia ou dor me separam desse amor. Pois estou bem certo de que nada, nem a morte, nem a vida, nem a angústia ou dor me separam desse amor. Amém. Mais uma? Som. Estamos chegando ao final. Que bom que você esteve conosco essa noite, celebrando esse Deus vivo. Infelizmente, o mês de setembro termina com o nosso último encontro do congresso da Jubab Move. Eu queria, nesse exato momento, convidar toda a galera que faz parte aqui do colegiado da JBS, a Maísa, a Jason, separado, Jason, corrigindo. Tem mais uma que não veio, que é a Juliene, mas deixa aqui também o nosso abraço. Essa é a galera que pensou como nós iríamos realizar essa atividade, essa programação aqui, para que nós pudéssemos adorar e cultuar esse Deus maravilhoso. Jason, na parte de planejamento, a nossa parte aqui é Maísa fazendo a publicidade, propaganda, marketing, todo mundo tendo contato com a Bahia, Salvador em peso. Eu sou o menorzinho de todos, pensando como nós poderíamos fazer toda a programação no culto, como nós iríamos fazer com que as pessoas aqui chegassem, e Juliene é que fica com a parte de divulgação e arte. Essa é a galera que está pensando. De qualquer maneira, eu quero deixar também um abraço aqui ao nosso pastor Daniel, presidente da ABS, comentando conosco aqui nessa transmissão, ao pastor Fábio Vaz, cunhado de Jason, de lá, hoje ele está lá em Vitória da Conquista, ao pastor Saulo Amorim. Quero agradecer também à juventude da PIB de São Caetano. Tem mais alguém? Pastor Isaías. A igreja Sinai daqui e de Ilhéus, que comentaram também. Nosso muito obrigado, Deus abençoe a vocês. Eu quero orar e concluir mais com um pouquinho de cântico com Tisa. E também não poderia de agradecer também a presença e a participação, nosso apoio de Rebeca. Oremos ao Senhor. Deus louvado e engrandecido, Senhor, seja o teu santo nome. Muito obrigado, Pai, por tudo que foi feito aqui. Obrigado, Senhor, por cada vida, meu Deus, que se fez presente. Aqueles que contribuíram de maneira presencial. E também, Deus, aqueles, Senhor, que acompanharam, meu Pai, essa transmissão ao vivo. Eu sei, Deus, que o Senhor falou profundamente aos nossos corações. Abençoa, Deus, a todos que estiveram envolvidos direto e indiretamente, para que isso aqui ocorresse, meu Deus. Tudo nós fazemos com maior carinho, com maior atenção, com maior zelo, porque eu sei, Deus, que o Senhor merece muito mais. Perdoa, Senhor, tudo que não te glorificou, todas as nossas falhas, todos os nossos erros, mas eu sei, Deus, que o Senhor esquadrinha os nossos corações e percebe, Deus, que no fundo, o desejo que nós temos aqui é de oferecer sempre o melhor a Ti. Abençoa a Juventude Batista de Salvador, abençoa, Senhor, a Juventude Batista Baiana, abençoa, Senhor, a todos que assistiram, sendo batistas ou não, Deus, eu sei que o Senhor é o consolador de todos aqui, Senhor. Obrigado para a honra e para a glória do teu santo nome. Amém. Até a próxima. Se a vida fosse fácil como a gente quer, se o futuro a gente pudesse prever, eu estaria agora tomando um café, sentado com os amigos em frente à TV. Eu olharia as aves como eu nunca olhei,
daria um abraço apertado em meus avós. Diria eu te amo a quem nunca pensei. Talvez é o que o universo espera de nós. Eu quero ser curada e ajudar a curar também. Eu quero ser melhor do que eu nunca fui. Fazer o que eu posso pra me ajudar. Ser justo e paciente como era Jesus. Eu quero dar valor até o calor do sol. Que eu esteja preparado pra quem me conduz. Que eu seja todo dia como um girassol, de costas pro escuro e de frente pra luz. Eu olharia as aves como eu nunca olhei. Daria um abraço apertado em meus avós. Diria eu te amo a quem nunca pensei. Talvez é o que o universo espera de nós. Eu quero ser curado e ajudar a curar também. Eu quero ser melhor do que eu nunca fui. Fazer o que eu posso pra me ajudar. Ser justo e paciente como era Jesus.